Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de Josué. No versículo 1 do capítulo 10, Adoni-Zedeque significa meu Senhor é justo. É a primeira vez que a cidade de Jerusalém aparece com esse nome na Bíblia. Em Gênesis 14, versículo 18, ela aparece com o nome de Salém. A cidade de Jerusalém se tornará muito importante para a história de Israel. Versículo 2 do capítulo 10. Gibeão estava situado ao norte de Jerusalém, dominando o Planalto e provendo rotas estratégicas muito importantes para a planície costeira a oeste e para o Vale do Jordão a leste. A deserção de Gibeão ameaçava o comércio de Jerusalém e seu contato com o norte, assim como com o leste e o oeste. Versículo 3 do capítulo 10. Esses eram os nomes dos reis das 5 cidades cananeias ao sul de Jerusalém. Versículo 4 do capítulo 10. Se todos os homens de Gibeão eram fortes, isso sugere uma cidade belicosa cuja única razão de existir era fazer guerra e recolher tributo de inimigos derrotados. Se Gibeão passou para o lado de Israel, não se podia esperar que permanecesse leal com Jerusalém. Portanto, Gibeão constituía uma ameaça. Versículo 6 do capítulo 10. O relacionamento de tratado entre Gibeão e Israel permitiu que Gibeão apelasse para Israel buscando ajuda, sendo este o mais forte de seus parceiros com quem tinha algum tratado. Esse aspecto de uma aliança humana ilustra a aliança entre Deus e Israel. Versículo 8 do capítulo 10. Embora Israel tivesse falhado ao fazer um pacto com os gibeonitas, Deus ajudou seu povo a defendê-los. Versículo 9 do capítulo 10. Gilgal ficava no fundo do Vale do Jordão e Gibeão estava no alto de uma montanha, a 32 quilômetros para o oeste. A ideia de marchar a noite toda não era algo sem precedentes no mundo antigo, mas não era comum porque podia fatigar os soldados e assim arruinar sua efetividade. Versículo 10 do capítulo 10. Deus foi o responsável por um grande massacre em Gibeão. Ele perseguiu os sobreviventes na direção oeste pela passagem de Bet-Horon, a principal rota de acesso para exércitos entre o Planalto de Gibeão e a planície costeira. Ao fugirem na direção oeste, chegariam a Azeca, uma localidade não distante de Jarmute, cidade de um dos exércitos inimigos. A localidade de Maquedá ficava próxima a de Ebon, Laquis e Eglon. Assim, os dois lugares representam a última resistência dos exércitos inimigos contra o Deus de Israel. Junto às suas casas, com a retaguarda voltada contra os muros, eles não tinham para onde ir. Versículo 11 do capítulo 10. O Senhor tinha prometido a vitória, e então ele pelejou contra os inimigos de Israel. Essas não eram simplesmente pedras comuns que caíram do céu, mas pedras de saraiva grossa, ou gelo. Era uma verdadeira chuva de pedras. As palavras usadas no hebraico são eben, pedra, e barad, saraiva grossa ou de gelo. São conhecidas na Palestina pedras de gelo do tamanho de um punho que matam homens e animais. Versículo 12 do capítulo 10. Josué se dirigiu a Deus e em seguida recebeu autoridade para ordenar ao sol e à lua. A passagem de Bet-Horon leva na direção oeste ao vale de Aijalon. Foi aqui que Josué quis prosseguir até obter êxito completo na batalha. Uma vez que não há referência a este milagre na história de outras nações, a possibilidade de que Deus fez o milagre somente nessa região. Em vez de paralisar o movimento da Terra em seu eixo, há a possibilidade de ter se prolongado o dia pela refração da luz. Versículo 13 do capítulo 10. Aqui está a confirmação do versículo anterior. De maneira miraculosa, o Sol e a Lua interromperam seu curso no céu. Isto possibilitou que Israel completasse a destruição do inimigo. Sobre o livro dos justos, pouco se sabe acerca desse livro, que é mencionado novamente em 2 Samuel 1, versículo 18, e na versão da Septuaginta, em 1 Reis 8, versículo 53. A Septuaginta é a Bíblia, o Antigo Testamento no grego. A palavra hebraica Yashar, Y-A-S-H-A-R, é também traduzida por reto e herói. Assim seria o livro dos heróis. Parece que o livro tratava dos grandes episódios de ilustres heróis de Israel e fora escrito em forma de poesia. O livro mesmo hoje está perdido.
Versículo 14 do capítulo 10. O Senhor lutou por Israel. A parte de Deus no milagre foi de fundamental importância. Se ele não tivesse lutado, Israel não teria vencido. Porque Deus lutou, Israel não podia perder e precisava apenas seguir acompanhando até a vitória. Versículo 16 do capítulo 10. Desde o declínio do poderio egípcio em Canaã, cada cidade ou povoação das 7 tribos cananitas tinha seu chefe, seu rei. Jerusalém era dos jebuseus, Hebrom dos amorreus e Jarmute também. Laquis tinha sido uma fortaleza dos egípcios entre os cananeus. Eglon, outra cidade dos cananeus, completou o lote de 5 cidades poderosas que logo passaram a pertencer à tribo de Judá e que depois de 1000 anos de história em Israel, depois do cativeiro, foram repovoadas por uma pequena colônia de judeus. Versículos 18 a 20 do capítulo 10. Em algum momento antes do fim da batalha, os 5 reis tinham se escondido em uma caverna em Maquedá. Ao ser informado disso, Josué deixou na caverna uns homens de guarda e ordenou que o exército perseguisse os inimigos a fim de que não fugissem para suas fortalezas. Versículo 24 do capítulo 10. O ato dos oficiais do exército de colocar os pés sobre o pescoço dos reis representava a subjugação dos reis e seu reinado ao exército de Israel. Foi um ato simbólico de vitória sobre o inimigo. Josué reconheceu que a vitória foi dada pela mão de Deus. Ele mesmo, como chefe de Israel, não participou do ato, mas deu privilégio aos capitães do exército. Versículos 26 e 27 do capítulo 10. Os procedimentos de Josué para com os reis repetem aqueles com o rei de Ai. Execução, suspensão do corpo em árvores até o pôr do sol e depois sepultamento numa caverna com um monte de pedras para marcar o lugar. Versículo 28 do capítulo 10. Maquedá significa lugar de pastores. Versículo 29 do capítulo 10. Líbina significa alvura ou brancura. A cidade era na região do território de Judá e mais tarde dada aos descendentes de Arão. Versículo 31 do capítulo 10. Laquis significa difícil de tomar. Versículo 33 do capítulo 10. A cidade de Laquis possuía uma localização estratégica. Inscrições egípcias revelam que provavelmente ela era a base para o Império Egípcio no sul de Canaã. Sua derrota teria estado entre os eventos mais importantes de toda a campanha de Josué no sul. A cidade de Gezer não foi atacada, mas seu exército enviado para ajudar Laquis foi derrotado. Versículos 34 a 39 do capítulo 10. Após as vitórias em Maquedá, Líbina e Laquis, veio uma rápida sequência de vitórias em Eglon, Hebrom e Debir. Versículo 40 do capítulo 10. Um resumo das vitórias por região é apresentado neste versículo. O efeito é descrever uma completa destruição sem deixar sobrevivente algum. No entanto, alguns cananeus escaparam, como pode ser visto depois no capítulo 13. Aqui a ênfase está na obediência de Josué e Israel no seguimento das ordens de Deus. Versículo 41 do capítulo 10. Este resumo abrange todas as cidades no sul em direção ao norte até Gibeão. Gozém não pode se referir ao Egito. Descreve uma cidade pequena das montanhas de Judá. Versículo 43 do capítulo 10. O retorno de todo Israel até o acampamento de Gilgal assinalou o fim da campanha e a paz que resultou para que Israel pudesse descansar. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 11. Versículos 1 a 12 do capítulo 11. O papel de Jabim, rei de Azor, como líder das cidades da região norte de Canaã, correspondia ao rei de Jerusalém no sul. Situado ao norte do Mar da Galileia, Azor era a maior localidade antiga em Canaã. Azor era a cidade dominante de toda a região e governava o comércio com o norte. Siron estava localizada nas colinas próximas à extremidade ocidental do Vale de Jezreel. Ficava perto da extremidade sul da Galileia. Aksaf estava situada a oeste, na planície de Aco. Quinerete era uma localidade na extremidade noroeste do Mar da Galileia. Quinerete foi também o nome do mar nessa época, de modo que a parte sul dessa região podia incluir tanto a região ao redor do mar, como o Vale do Jordão bem mais ao sul. Versículo 3 do capítulo 11. Os heveus estavam anteriormente associados a Gibeão, mas aqui eles são encontrados bem ao norte, no sopé do Monte Hermon. Os jebuseus, frequentemente associados a Jerusalém, se encontram mais geralmente localizados na região montanhosa. Aparentemente, eram grupos de pessoas que povoavam mais que uma localidade. Versículo 4 do capítulo 11. A enorme quantidade de exércitos sugere uma força maior do que a encontrada no sul.
Como em Azor, essas cidades tendiam a ser mais populosas do que aquelas mencionadas no capítulo 10. Os cavalos e carruagens constituíam uma mais sofisticada tecnologia disponível na Guerra Antiga, usados para carregar arqueiros pelo campo de batalha como uma plataforma móvel de tiro. Versículo 5 do capítulo 11. Em Merom foi onde os reis se ajuntaram e foram derrotados. Acha-se entre os lagos Giulé e Galileia, onde abundante água corre de nascentes próximas à aldeia de Meirom. Versículo 6 do capítulo 11. Deus prometeu que entregaria os inimigos mortos a Israel. Mais uma vez, o Senhor lutaria e Israel colheria os benefícios. A referência a aleijar os cavalos é que Israel cortaria os tendões das pernas dos cavalos, o que os inutilizaria para a guerra. Israel foi ajudado por Deus e era uma tentação muito grande confiar em cavalos, que havia pouco tempo tinham surgido como força real de guerra. Versículo 8 do capítulo 11. Grande Sidom acha-se ao norte de Tiro. Era uma cidade muito velha, fundada por Sidom, filho de Canaã, neto de Cã, bisneto de Noé. Pode ver isso em Gênesis 10, versículos 15 a 19. Tornou-se a capital da Fenícia, fonte de idolatria introduzida em Israel por Jezabel. Versículo 10 do capítulo 11. O tamanho e a posição estratégica de Azor fizeram dela a cidade mais importante na Palestina por todo o segundo milênio antes de Cristo. Versículo 13 do capítulo 11. A arqueologia confirma que Azor foi queimada no tempo de Josué. Alguns sugerem que foi queimada por seu tamanho e importância, tendo cerca de 40 mil habitantes, sendo inclusive uma das maiores cidades em toda a Palestina. Jabim era o nome genérico dos reis de Azor. No tempo de Baraque e Débora, outro rei Jabim comissionou Císera com 900 carros contra Israel, mas também foi derrotado. Versículo 14 do capítulo 11. O tratamento dado a essas cidades capturadas, nas quais os israelitas mataram todo o povo, assemelha-se ao de Ai, pois os israelitas ficaram com os despojos. Versículos 16 e 17 do capítulo 11. Em princípio, toda aquela terra agora pertencia aos israelitas. Os limites da terra ficaram assim. O Monte Alaque era o limite da conquista ao sul, fazendo o limite com Seir, com Edom. E a cidade de Baal-Gad, no Monte Hermon, era o limite ao norte. Versículo 18 do capítulo 11. A conquista de Canaã requereu uma série prolongada de campanhas com a duração aproximada de 5 anos. Esse fato pode ser deduzido da idade de Caleb, pois decorreram 5 anos do início da conquista à ocasião em que ele recebeu a cidade de Hebrom. Versículo 20 do capítulo 11. A iniquidade dos cananeus era tão horrenda que Deus resolveu destruí-los. Para efetuar essa destruição, Deus endureceu os seus corações de modo que obstinadamente guerreassem contra Israel. A relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana é vista no endurecimento divino dos corações para chegar aos seus propósitos. Os atos soberanos de Deus não anulam a sua justiça nem a responsabilidade humana. Versículo 21 do capítulo 11. Os Anaquins, ou Enaquins, representam guerreiros lendários. No tempo de Josué, eles tinham vivido centenas de anos na Palestina. Era uma raça do que se consideravam gigantes, descendentes de Arba, um dos filhos de Et. Vejam isso em Gênesis 23, versículo 3. Eram os filhos de Enaque que os espias de Moisés temeram 40 anos antes. Versículo 22 do capítulo 11. Os remanescentes dos Anaquins em Gaza, em Gat e em Asdod antecipa a chegada dos filisteus e a presença de um gigante como Golias. Versículo 23 do capítulo 11. Josué venceu as nações, mas cabia às tribos lutarem individualmente em seus territórios para tomar posse da terra ainda não conquistada. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 12. Versículo 1 do capítulo 12. O rio Arnon corria do planalto de Moabe na direção oeste até o Mar Morto. Ao sul ficava o território pertencente a Moabe. Ao norte ficava o território concedido à tribo de Ruben. O território da tribo de Gad e a meia tribo de Manassés receberam terras que, bem ao norte, chegavam até as colinas de Golã e até a base do Monte Hermon. Versículos 2 e 3 do capítulo 12. A derrota de Seom e Og assinalou o início da conquista e é relembrada como testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Do rio Arnon no sul, o território de Seom e até o rio Jaboque no norte. Aroer e Bet-Gesimote eram cidades na região. A planície era o vale oriental do Jordão, que se estendia do Mar da Galileia até o Mar Morto.
As Dot-Pisga representavam o declive ao longo da extremidade noroeste do planalto de Moabe. Gileade era aparentemente dividida em duas pelo rio Jaboque. Versículos 4 e 5 do capítulo 12. O papel de Og como remanescente dos gigantes sugere um personagem de renome lendário semelhante aos Anaquins. As cidades de Astarote e Edrei ficavam próximas da atual fronteira entre o norte da Jordânia e o sul da Síria. A região de Bazã, onde Og governava, era limitada ao sul pelo rio Jarmuque e ao norte pelo monte Hermon. Versículo 6 do capítulo 12. A obra de Moisés e Josué é uma só, e os territórios de ambos os lados do Jordão formam uma nação só, a terra prometida. Assim como Josué levou avante o intento de Moisés, no sentido de estabelecer um reino político, assim também o verdadeiro Josué, Jesus, porque os dois nomes são iguais no hebraico e significam salvação. Então, Jesus completou o intuito de Moisés ao estabelecer uma verdadeira teocracia, um reino espiritual neste mundo de pecado. Versículos 9 a 16 do capítulo 12. Esses versículos incluem as vitórias no sul, descritas nos capítulos 6 a 10. Versículos 17 a 24 do capítulo 12. Esses versículos resumem as vitórias no norte, como discutidas no capítulo 11. Dos versículos 9 a 24, são listados 31 reis que cobrem toda a região conquistada por Josué. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de Josué.